galera, esse é mais um Medianeiras em Fluxo sobre arquitetura e suas interfaces. Eu sou Francisco, estudante de arquitetura e urbanismo e membro do Vivemal. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Alice, também estudante de arquitetura e urbanismo e membro também do Vivemal. E hoje vamos bater um papo sobre arquitetura e urbanismo em fluxo, com o nosso segundo encontro com o tema de arquitetura e filosofia. Hoje nós temos a convidada Patrícia Kertzer. Patrícia, diga olá, se apresente. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente eu quero agradecer então o convite, né? Fico muito feliz com essa iniciativa de vocês. Muito importante a gente poder ter esses diálogos interdisciplinares, né? Que inclusive é o que caracteriza a universidade. Só faz sentido a gente estar numa universidade quando a gente tem essa possibilidade, né? De dialogar com diferentes áreas. Então, eu sou a Patrícia, sou professora do curso de Filosofia, da área de Ética e Conhecimento, da área de Ciências Sociais, da UPF, e a ideia hoje é a gente bater um papo aqui, então, né, sobre para quem é a cidade. Tá certo. Então, acho que a gente pode começar com a tua apresentação. Pode ser, Patrícia? Pode ser. Uhum. Ok. Eu organizei uma apresentação em slides porque eu queria trazer algumas imagens, né, para que a gente pudesse conversar sobre elas. E eu acho que a primeira pergunta que a gente pode se fazer é essa, né, para quem é a cidade? E eu acho que essa pergunta, ela já nos traz uma outra que é para quem serve o nosso conhecimento. Então, acho que enquanto estudantes de arquitetura e urbanismo, né, ou enquanto arquitetos e urbanistas, é importante se fazer essa pergunta que está diretamente relacionada com a primeira, né? E a gente sabe como a arquitetura e o urbanismo têm influência sobre questões sociais, e as questões sociais têm influência sobre a arquitetura e o urbanismo. E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês, né? Sobre o fenômeno que a gente já veio acompanhando há muito tempo, mas que parece que se torna cada vez mais intenso, que é o fenômeno de gentrificação, né? Que ele consiste em expulsar determinadas pessoas de determinados espaços, né? Para que esses espaços sejam ocupados em favor do capital. Eu penso que isso define muito bem o que seja gentrificação, porque a forma como a cidade é planejada, a forma como a cidade é pensada, muitas vezes ela serve ao sistema que está em voga hoje, né? Que é o capitalismo. Então, a gente sabe que existe um fenômeno de especulação imobiliária que é muito grande, e tudo isso está interrelacionado, né, com questões econômicas, questões políticas. E quando a gente pensa, então, né, nesse processo de investimento do dinheiro público em melhorar os espaços da cidade, né, geralmente não é para tornar eles mais inclusivos, pelo contrário, muitas vezes é para tornar eles mais excludentes ainda. Quando a gente pensa, por exemplo, né, onde se investe o dinheiro, onde se investem as melhorias, a gente vai perceber que geralmente é no centro, né, que é naquele espaço que a população majoritária é branca, é cisgênero, é endinheirada, né, ou menos de classe média. E raramente se pensa em fazer melhorias em bairros pobres, né? Porque isso também não gera lucro, né? O investimento em bairros ricos, ele vai gerar mais lucro por meio do consumo coletivo, né? Por meio da valorização imobiliária daquelas áreas. A gente pode pensar, inclusive, né, no fenômeno que a gente vivenciou aqui em Passo Fundo mesmo, no ano passado, que quando, coincidindo com o início da pandemia, a gente teve
o corte de água lá na ocupação Bela Vista, né? E Passo Fundo é uma cidade que tem muitas ocupações, uma série de ocupações, né? E as pessoas, em geral, elas estão vivendo nesses lugares sem água encanada, sem, muitas vezes, a luz, ela é através de gatos, né? Através de... não é fornecida para essa população de maneira adequada. E quem são essas pessoas que estão nesses lugares, né? Eu me lembro perfeitamente de uma vez discutindo com alguém, falando sobre a questão da negritude, né? Essa pessoa argumentar que não existem negros na nossa universidade, ou temos poucos negros, porque não existem negros em Passo Fundo, né? E esse é um olhar de alguém que frequenta exclusivamente o centro, né? Que não vai para essas ocupações, que não vai para bairros periféricos. E eu acho que isso demonstra muito bem como a gente consegue deixar parte da população totalmente às margens da cidade, né? A gente tem também o fenômeno, né, de haver uma revitalização de determinadas áreas da cidade que implica no desalojamento da população que ali vive. Esse é um fenômeno bastante comum, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente tem ali, né, a Arena do Corinthians, e a gente tem esse complexo aqui do lado, né, os prédios. Não sei se vocês lembram desses prédios, mas foi aí que ocorreu a morte do menino Miguel, no início da pandemia, no ano passado, né, que a mãe havia saído passear com o cachorro e deixou a criança com a patroa, e a patroa não ficou com a criança, né, deixou que ele pegasse o elevador, era uma criança pequena, né, e ele acabou caindo do 9º andar. A mãe do Miguel até hoje está lutando por justiça, né, e coincidentemente esses prédios, eles haviam, antes dessa polêmica da morte do menino Miguel, eles já haviam gerado uma polêmica bastante grande, né, justamente pela forma como houve esse afastamento de determinada população e a construção desses prédios em tamanho muito maior do que havia na orla, né? Não havia nenhum prédio nessa altura, modificando toda a visão ali da orla, né? E desconsiderando uma série de questões, né, socioambientais também. Aqui a gente tem a Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, né, e o Porto Mauá. A questão da Vila Olímpica, ela nos leva também a pensar sobre esses grandes eventos esportivos que são realizados e que muitas vezes ocorrem em detrimento da população do país, ou ao menos em detrimento de boa parte da população, né? Porque quando a gente vai olhar para os números populacionais do Brasil, a gente tem mais da metade da população negros, mais da metade da população mulheres, mas a gente também tem mulheres e negros como os mais pobres, né? Com um fenômeno de empobrecimento cada vez maior, que a gente chama de feminização da pobreza, né? Inclusive, isso ocorre em todo o mundo, não é só aqui no Brasil, mas as desigualdades aqui, elas ficam bastante evidentes, principalmente quando esses grandes eventos, eles são realizados e são realizados em detrimento dos moradores de rua, né, das pessoas em situação de rua, das pessoas em condições mais vulneráveis. Diante disso, né, eu acho que é importante a gente pensar em que arquitetura a gente tem feito também, como se tem pensado a arquitetura das grandes cidades, né, dos grandes centros. E não são só nos grandes centros também, né? Acho que isso a gente encontra também em cidades menores. Eu, por exemplo, venho de uma cidade que
tem 80 mil habitantes e que a gente também encontra esse tipo de arquitetura chamada arquitetura hostil, né? Então, para que serve a arquitetura? Para que serve o urbanismo? Né? Se ele serve para discriminar, para segregar, para afastar, se o design da cidade é pensado para restringir o comportamento ou a ocupação de determinados espaços, dificultar o acesso e a presença das pessoas, né? E a gente sabe que é muito fácil observar, né, a existência dessa arquitetura hostil e às vezes a gente nem se dá conta, né? Claro que quem é da arquitetura certamente vai olhar e já vai ter um olhar de mais crítico, né, em relação a esse tipo de arquitetura, mas muitas vezes as pessoas não se dão conta, elas não percebem, né? Por que o banco foi construído daquela maneira, por que tem pedras ali embaixo do viaduto. Ano passado a gente teve essa situação, né, de pedras que foram colocadas embaixo dos viadutos em São Paulo, e aí uma figura que é bem importante quando a gente fala nessa questão da higienização social e da gentrificação, que é o padre Júlio Lancelotti, ele foi até lá, né, com uma marreta e quebrou essas pedras. E ele sempre se posiciona de forma muito crítica em relação a esse tipo de atitude. Ainda esses dias ele foi criticado porque ele leva comida para as pessoas em situação de rua, no que em São Paulo é conhecido como Cracolândia, né? Mas já é um termo que a gente precisa problematizar, porque é um termo que em si segrega, né? E é incrível a gente pensar que o fato de ele levar comida para essas pessoas causou revolta em outras pessoas, né? Isso nos faz pensar, e eu queria provocar vocês um pouco nesse sentido. Que pessoas são essas, né? Será que a gente olha para elas com um olhar de humanidade? Ou será que, na medida em que a gente constrói a cidade para excluí-las, segregá-las, na medida em que a gente acha que elas não merecem um prato de comida, será que a gente consegue olhar para essas pessoas considerando elas pessoas, né? Ou será que a gente está simplesmente fingindo que a gente não enxerga, né? Muitas vezes se fala da ideia de que elas são pessoas invisíveis, né? Mas o próprio padre Júlio Lancelotti traz uma questão que é bem interessante de se pensar. Ele diz que essas pessoas não são invisíveis, que na verdade essas pessoas são muito visíveis quando elas deitam na frente do prédio, né? Ou quando fazem suas necessidades em um determinado espaço da rua, elas se tornam muito visíveis, mas qual é a atitude que se tem? A atitude é chamar alguém para retirar essas pessoas dali, né? É chamar a polícia. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, teve em São Paulo especificamente uma situação bem revoltante, né? Que foi a retirada dos pertences dessas pessoas e também no inverno, né, foi jogado água nas pessoas em situação de rua. E é interessante a gente pensar como a coisa que a gente mais defende hoje, né, numa sociedade capitalista, o direito que mais é defendido é o direito à propriedade. Só que a essas pessoas é negado até o direito à propriedade, né? Porque são tomadas as cobertas delas, as roupas, a mochila, como se elas não tivessem direito nenhum. E, na verdade, elas não têm, né? Porque elas se encontram em uma situação que todos os direitos já foram negados a ela e o direito de propriedade foi só mais um, né? Aqui eu trouxe a situação de Porto Alegre hoje, né, que eu acho que é também interessante para a gente pensar. E esse processo todo de expulsar, né, a população que se encontra em determinados espaços e embranquecer esses espaços.
Então, a gente tem hoje, dos cerca de 1,48 milhão de habitantes da capital gaúcha, 71% vivendo em condomínios. E o que o condomínio representa, né? Assim como a gente expulsa as pessoas que a gente não quer ver, que a gente não quer dividir o espaço da cidade para as margens e cada vez mais para as margens, também a classe média e as elites escolhem viver em espaços fechados onde ela não tenha que conviver com essas pessoas, onde ela possa fazer tudo dentro daquele ambiente, daquele espaço, e precise sair exclusivamente para o trabalho ou para levar os filhos à escola, mas de resto ela se nega a conviver com o diferente, né? E na verdade é disso que se trata, como nós nos negamos a conviver com o diferente, como a classe média, como a elite, como a branquitude se nega a conviver com o diferente. Eu trouxe aqui, né, uma frase da Dona Elvira, que esse foi um projeto que que existe, né, de tentar mostrar como Porto Alegre foi se transformando e como essa transformação passou por esse processo de aterrar, expulsar e embranquecer. A Dona Elvira chegou do trabalho, né, com o filho de 7 meses no colo e a casa dela não estava mais lá, né? A casa dela, ela viu só um espaço vazio na rua onde antes ficava a casa que ela tinha. Isso se deu no Complexo da Ilhota, em Porto Alegre, já tem uns bons anos, né, que esse espaço foi destruído para dar lugar a outros espaços mais embranquecidos, né, mais visivelmente agradáveis, né, digamos assim. E certa vez eu li um texto da Eliane Brum que me marcou profundamente e tem tudo a ver com isso que a gente quer conversar aqui hoje, né? E o texto é intitulado Mãe, Onde Dormem as Pessoas Marrons. A Eliane Brum, nesse texto, ela conta que ela foi... uma amiga dela foi indagada pela filha de 4 anos de onde dormiam as pessoas marrons, porque eles viviam em um condomínio fechado e as pessoas marrons vinham a esse condomínio para limpar, lavar, cortar grama, e elas iam embora em determinado horário do dia, e essa criança ficou curiosa em saber, né, onde dormiam essas pessoas, porque ali no condomínio não tinha nenhuma pessoa marrom, e elas só vinham de manhã e iam embora à noite, né. Então, é muito emblemático a gente pensar, né, sobre o que representa essa pergunta, e eu deixo aí essa indicação para vocês lerem, né, que é um texto que, de fato, me marcou muito. E eu acho que uma coisa que eu não poderia deixar de falar também, que particularmente é algo que me toca profundamente, que também faz parte das pesquisas que eu desenvolvo, é relacionada à população trans, né? A população transgênero, que em 90% dos casos precisa recorrer à prostituição como um modo de sustento. E que espaços essas pessoas encontram, né? Em que espaços elas podem estar e como esses espaços são vistos. A gente sabe que aqui em Passo Fundo, né, é o lugar que as pessoas transgênero e as pessoas em situação de prostituição, se prostituindo em geral, elas ficam ali atrás da rodoviária, né, ali perto da rodoviária. E a gente sabe também como esse espaço é visto, né? É visto como um espaço perigoso, é visto como um espaço que não se tem, que não se deve frequentar à noite, né? E para encerrar, então, tudo isso, pensar sobre todas essas questões me trouxe um conceito de uma filósofa, né, que é a Judith Butler, que ela fala em como determinados corpos são objetos. E o que significa, né, ser um corpo objeto? O objeto é tudo aquilo que a gente repudia em nós mesmos, né? Os nossos excrementos, os nossos excessos e, em última instância, o nosso cadáver.
é aquilo que a gente quer botar para fora de nós, é aquilo que a gente não quer em nós. E a sociedade, ela possui também, né, esses corpos abjetos que são corpos que são execrados, que são considerados excessos, que têm que ser expulsos, que têm que ser condenados às margens e, em última instância, também à morte. E, na medida que são condenados à morte, eles também não é uma morte que não é sentida, né? É uma morte que é vista como não é vista. É uma morte que não é vista, né? Então, a Butler diz que uma vida específica não pode ser considerada lesada ou perdida se ela não foi primeiro considerada uma vida. E se certas vidas não são qualificadas como vidas, ou se desde o começo não são consideradas como vidas de acordo com certos enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras. E esses corpos abjetos, então, esses corpos das pessoas transgênero, das pessoas LGBT em geral, né, das pessoas negras, das mulheres, eles são corpos que muitas vezes são esse tipo de corpo descartável, né, que a Butler chama de inelutáveis, né, que não merecem o nosso luto. Então, eu acho que são coisas que estão diretamente interrelacionadas, porque na medida que a gente pensa a arquitetura de forma hostil, de forma segregadora, é porque a gente também quer expulsar de perto de nós esses corpos abjetos, porque a gente não quer vê-los, né? Não quer a presença deles. E não se importa se eles morrem também. É isso, gente. Eu não sei se que eu queria trazer, né, para a gente começar a nossa conversa, e aí acho que a gente pode conversar agora, para não ficar só eu falando. Tá certo, muito bem. Belíssima apresentação, Patrícia. Eu acho que tu colocasse alguns pontos muito importantes para essa discussão, que eu acho que é essencial para a gente fazer essa reflexão. Me tocou muito algumas coisas que tu disse, principalmente agora no final, ali quando tu falou sobre o corpo abjeto, né? Como a gente descarta a vida, né? E a gente tem uma realidade no Brasil, principalmente, muito difícil para certas populações, né? A gente tem um índice altíssimo de mortes de pessoas trans, de pessoas de gays, né, LGBTQIA+, e a gente tem uma luta muito grande para fazer em relação à inclusão dessas pessoas no espaço urbano, né? Quando eu digo isso, eu digo que me parece que a gente está numa cidade armário, né? Onde essas pessoas elas têm que viver assim enclausuradas, porque elas não conseguem no espaço heteronormativo da cidade se expressar. Ou seja, é um armário, né, que se fecha para essas pessoas, que tranca essas pessoas, né? A cidade, do ponto de vista de uma pessoa LGBTQIA+, me parece que é um armário, né? Quando é que essa pessoa vai poder se expressar livremente sem tá pairando sobre ela o medo da agressão, do repúdio, né? Como é que essa pessoa vai frequentar o espaço urbano? Como é que ela vai para uma praça, por exemplo, né? Como é que uma pessoa dessas se apresenta para os outros, né, no espaço urbano? E isso é uma questão que é de suma importância que a gente discuta, que a gente debata insistentemente aqui no Brasil, né? Porque a gente também, pelo menos nesse período do nosso país, a gente está precisando conversar mais e mais sobre isso, né? Eu acho que uma questão que também tu levantou, que eu acho importante, é essa questão
de a gente repensar a questão do termo Cracolândia, né? E quando eu me refiro a isso, eu também não quero falar só de São Paulo, do problema de São Paulo, mas na verdade é a maneira como a gente vê essa questão, né? Como a gente vê, como a gente lida com a questão dessas pessoas que estão à margem, né? Que estão ali numa situação muitas vezes de risco, né? Por assim dizer, né? Então é mais uma outra coisa que eu vejo bastante assim é essa questão, né? Como incluir, como pensar o espaço urbano em relação a essas pessoas, né? E ali tu mostrou uma imagem que para mim me tocou muito, que é do padre Júlio Lancelotti, que ele tá lá derrubando amarretadas, derrubando não, destruindo ali, né, esmagando aquelas pedras que a Prefeitura de São Paulo colocou para que as pessoas sem teto não pudessem, né, usar e olha a que ponto chegamos, né, porque já é lamentável que uma pessoa tenha que se refugiar debaixo de uma ponte, né? Já começamos por aí, né? Já tem um grande problema aí. Aí piora o problema porque a Prefeitura de São Paulo tomou iniciativa para poder expulsar essas pessoas debaixo da ponte, que de certa forma já é uma maneira, elas já estão expulsas de algum lugar, né, para parar ali, né? Por várias questões as pessoas, né, questões que você mesmo elucidou antes ali, né? Que as pessoas foram parar lá. E daí não sendo suficiente, a Prefeitura de São Paulo vai lá e coloca aquelas pedras, né, para que as pessoas nem debaixo da ponte elas devem ficar. Né? Onde elas vão ficar? Né? Qual é o espaço delas dentro da cidade? Né? E esses tempos eu estava assistindo um documentário chamado Condomínio Brasil, e tu citou ali também Brasil, o Condomínio Brasil ali, não o documentário, mas colocou ali no teu texto, e isso é um ponto muito importante também, porque bom, é impressionante tu pensar que 71% da população em Porto Alegre mora em condomínio, né? E o condomínio é uma boa expressão da nossa sociedade, de como ela pensa, né? Porque existe uma neurose, principalmente da classe média branca, que é essa neurose assim, eu não sou que nem você. Eu não pertenço ao mesmo espaço que você. Né? E por isso eu me identifico com o condomínio, porque moram lá outras pessoas brancas como eu. Né? Não moram pessoas negras, não moram pessoas trans, né? Não moram pessoas pobres, certo? Então é mais uma forma de reproduzir as neuroses da sociedade média, de classe média branca no Brasil, né? Então, como que a gente deve pensar essas questões, né? O que os arquitetos hoje devem pensar sobre isso, devem refletir sobre isso, né? Qual é o esforço, não, na verdade eu pensaria, queria dizer outra palavra, mas qual é a reflexão que a gente tem que fazer a respeito disso, né? E como a gente deve pensar a nossa própria postura profissional em relação a essas questões, né? Será que a gente vai passar negando isso? Né? Vai fechar os olhos para isso? Ou nós devemos refletir, devemos pensar em situações que possam estar contemplando essa questão, né? São coisas que me vêm em mente, né? E eu acho que é uma tarefa muito importante e muito difícil também de ser feita, né? Ainda mais porque a gente tem aí uma boa parcela da sociedade que apoia essas questões, né, que na verdade elas parece que se esforçam em continuar reproduzindo todas essas segregações, né?
Então enquanto uma parcela da sociedade está pensando como vamos lidar com isso, tem uma outra parcela que pensa, não, continua assim, que assim tá bom. Né? Continua assim porque assim para mim é melhor. É melhor ver os trans lá no lugar dos trans, né? É melhor ver o pobre no lugar do pobre, lá nos barracos que não tem tratamento de esgoto, que não tem luz, que tem que fazer gato. Deixa eles lá e quando a gente se enjoar, a gente vai lá e expulsa eles. A gente bota a pedra debaixo da ponte, a gente manda desocupar a ocupação, manda passar um trator por cima, né? E assim a gente vai levando, né? A gente vai levando assim. O Brasil, me parece que soluciona as questões assim, né? Quando não dá mais, em vez de fazer o esforço contrário, que é achar soluções cabíveis para esses nossos problemas, é continuar mantendo esse problema, e quando ele chega num patamar assim que o homem branco, a sociedade branca, não consegue olhar para o outro lado porque só vê favela, só vê pobre, só vê miséria, eles resolvem juntar tudo aquilo e jogar para outro lugar. Né? A sensação que eu tenho é essa. Né? Não sei se a Alice quer fazer alguma questão, a Alice quer perguntar alguma coisa também. Eu estou aqui acompanhando o chat, colaborando aqui. Eu queria falar o que ele está escrevendo aqui pra gente. Uhum. Então, ele fala um exemplo como Passo Fundo, que uma justificativa para não ter carnaval em Passo Fundo seria porque não tem negros em Passo Fundo. Aí ele coloca assim, constantemente vivemos ameaças de que as quadras da escola de samba do centro serão expulsas. Hoje em dia a intolerância lutar por esses espaços tem se tornado tão difícil. Como a branquitude pode contribuir nessa luta? Ele escreveu assim lá no chat. Tem mais algumas colaborações. Posso comentar, então? Claro. Então, várias questões, né, Francisco, que tu trouxe, eu acho que são todas muito importantes, e gostei muito dessa metáfora do armário, né, porque é isso mesmo, a população LGBT, ela tem que, cada indivíduo, né, na sua subjetividade, tem que encarar essa saída do armário para os seus amigos, para sua família, mas não pode sair do armário para a sociedade como um todo, pelo menos não em todos os espaços, né? Porque se a pessoa demonstra, né, se ela... A gente tem essa heteronormatividade que diz que mulher deve se comportar assim, homem assado, né, e que a feminilidade é uma coisa que só corresponde às mulheres e a masculinidade aos homens, né, que são todos padrões que a gente inventou, né, e que vai reproduzindo e reproduzindo, e muitas pessoas, inclusive, têm o discurso de tolerância em relação aos homossexuais, mas se não dá pinta, né? Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar naquela ideia do tudo bem ser gay, né? Mas não precisa dar pinta, não precisa demonstrar que é gay. Então, de viver e de ser quem é, né? E é isso que as pessoas LGBTs vivenciam na cidade, né? Em muitos espaços, porque elas podem ser agredidas simplesmente por serem quem são, né? E a gente pode também pensar nas mulheres em geral, como as mulheres também têm que viver com medo de sair na rua à noite, ou tem que sair acompanhada, porque a cidade é hostil com elas. E a população trans, que tem uma expectativa de vida de 35 anos, né, sendo o Brasil o país que mais mata pessoas trans e o 5º país que mais mata mulheres, né, campeão em feminicídio. Então, como a gente consegue pensar essas coisas estando relacionadas? E eu acho que uma coisa que a gente aprendeu a partir do feminismo negro, né, com as teóricas feministas negras, é pensar tudo isso interrelacionado, né? Como gênero, raça e classe são coisas que... sexualidade...
capacitismo, são todas coisas que se entrecruzam, né, e que tem que ser pensadas de maneira interdisciplinar, né? A gente não vai solucionar só a partir da sociologia ou só a partir da filosofia, mas a gente precisa pensar de maneira interdisciplinar, né? Então, acho que é um grande desafio mesmo pensar como a gente pode construir espaços que sejam espaços mais receptivos para essas pessoas, né? E realmente parece que não há esse interesse, e me parece que isso se potencializou nos últimos tempos, né? E a gente sempre vê isso como uma reação àqueles que estão perdendo seus privilégios, daqueles que estão perdendo seus privilégios, né? E que não aceitam isso, que não aceitam que a cidade seja de todos e para todos. Então, se você pinta uma bandeira LGBT ali na Gare, você vai ter que ouvir um monte de uma resistência gigantesca, né? Porque isso é um absurdo. E por que é um absurdo, né? Por que as pessoas serem quem elas são incomoda tanto? E por que essas pessoas ocuparem os espaços, estarem presentes, incomoda tanto? Acho que a questão do carnaval é uma questão que demonstra muito bem, né? Porque, vejam só, tira a verba do carnaval porque o povo negro se expressa a partir expressa a sua cultura com o carnaval, né? Porque é um espaço, as escolas de samba, elas são um espaço de encontro, elas são um espaço de partilha do povo negro, e a gente impedindo, né, que essas pessoas estejam na rua, ocupem o espaço da rua, né, seu desfile, façam a sua confraternização, daí talvez a gente não precise ver essa gente, né, porque é mais ou menos assim que se pensa, essa gente, que é o outro, que não sou eu, e eu vejo ele sempre com esse olhar aniquilador, eu quero aniquilar o outro, eu não quero aceitar que o diferente existe, aceitar que o diferente está aí e dividir o espaço com o diferente, né? Então, a gente tem essa tendência a homogeneizar tudo, e o condomínio está aí para nos mostrar exatamente isso, né? A homogeneização. Eu entro nos muros, eu entro e saio dos muros no meu carro, né? Eu não preciso conviver com ninguém que é diferente, né? Eu só preciso conviver com aqueles que são iguais, com aqueles que que são da mesma classe, que têm o mesmo poder econômico, que têm a mesma cor de pele, que reforçam essa heteronormatividade, né? Que vai oprimir os LGBTs. E a gente viu como essa iniciativa ela foi aplaudida aqui em Passo Fundo, né? A retirada do carnaval, ela foi considerada, nossa, algo incrível, assim, muito bom, que iniciativa maravilhosa, sem olhar para isso de maneira crítica e perceber como é mais uma forma de afastar a população negra do centro da cidade, né? Impedir que ela seja vista e que se expresse mesmo. Outro exemplo que é bem interessante para pensar isso é a independência, né? E como depois que determinada população, né, digamos assim, começa a ocupar esse espaço, se cria uma lei seca, né? Isso nunca existiu e isso existe só para essas pessoas. Existe para os negros, existe para os pobres, existe para uma juventude que não tem onde conseguir o lazer, não tem acesso ao lazer, não tem acesso à cultura. E quando essas pessoas vêm para cá, para o centro, e elas ocupam a independência, se cria uma lei e se multa, né? Mas quem é multado? Quem é multado? Porque quando eu passava na independência, né? Agora já faz quase 2 anos que isso não acontece, mas por causa da pandemia, mas quando eu passava lá, eu vi um monte de gente branca, bem vestida, bebendo, né? E eu, inclusive, era uma dessas pessoas, muitas vezes. As pessoas continuam bebendo na rua, mas quem vai ser multado é o negro periférico, né? O LGBT escândalo, né? Que não pode se expressar como bem deseja, porque isso é intolerável, né? Então, ele é sempre visto como aquele que faz escândalo. Só que quando o hétero passa com aquela moto fazendo um barulhão, né? Isso não é visto como incômodo, isso é visto como algo que
ainda admira muitas vezes, olha só, né, o cara aí. Então, e o que também reproduz a heteronormatividade, né? Acho que essas são coisas que estão todas muito interrelacionadas, assim, e acho que é um grande desafio. Eu não saberia responder, né? Até porque extrapola um pouco a minha área, assim, como que a gente pode pensar, né, espaços que sejam de fato mais inclusivos, né? Que essas pessoas possam participar desses espaços, estar ali e que a gente possa olhar para a diversidade como algo importante e essencial, né? Mas eu acho que certamente existem maneiras, né? E a própria questão, eu acho muito significativo o simples fato de pintar uma bandeira LGBT na Gari, né? Porque a gente está dizendo, olha, os LGBTs existem, eles estão aqui, esse espaço também é deles, vocês vão partilhar esse espaço com eles. E acho que tem essa coisa que é muito, muito grave, né? Da gente olhar para o outro sempre como aquele que nos ameaça, né? Parece que o outro é uma ameaça a nós. E isso que leva a toda essa intolerância, né? Que aniquila o diálogo, que a gente não pode mais, hoje não consegue mais dialogar uns com os outros. E eu acho, né, que a gente sempre precisa pensar a partir do nosso lugar e como a gente pode contribuir para diminuir essa segregação, essa exclusão. Então, por exemplo, enquanto branca, eu sempre busco pensar, né, o que significa a minha branquitude, o que ela representa, quais os privilégios que ela me possibilita, né? A diferença de ser uma mulher branca de classe média, professora universitária, numa sociedade em que a gente vê as mulheres negras recebendo muito menos do que as mulheres brancas, né? E geralmente ocupando cargos ligados à limpeza, por exemplo, que é aquilo que as mulheres brancas já não querem mais fazer, né? Então elas vão delegar isso para as mulheres negras, e quando essas mulheres conseguem direitos, há uma reação gigantesca, né, que não se quer admitir que se possa pagar direitos a essas mulheres que trabalham nas nossas casas. Então, acho que são muitas questões aí mesmo para a gente pensar. Eu queria comentar que agora na tua fala me surgiu alguns pensamentos, algumas ideias que eu acho que é importante também comentar, que essa estrutura toda que a gente tem, que deve ser repensada, e eu acho que, de certa maneira, quando a gente pensa em soluções para isso, eu acho que a gente deve pensar num conjunto de ações, né? E eu acho que todas as áreas têm que colaborar para que isso aconteça, né? De certa maneira, para a gente poder pensar, por exemplo, na arquitetura, como a gente vai resolver isso através da arquitetura, a gente tem que entender que essa proposta ela tem que ter um apoio do poder público, ela tem que ter um apoio da sociedade, né? Eu vou dar acho que tu falou da independência, e quando tu me falou da independência eu lembrei o que aconteceu em Porto Alegre, na Lime Silva, porque foi a mesma coisa. Quando começou assim a se construir mais prédios residenciais ali, né? E alguns condomínios, o que aconteceu? O pessoal começou a botar pressão na prefeitura para que a prefeitura também colocasse uma lei, né, a lei seca ali, que depois de tal horário não pode ficar na rua, não pode beber na rua, se beber tem que ser dentro do bar, o bar tem que fechar até a meia-noite, né, o que prejudica muito, né, porque quem vive da noite, quem tem um estabelecimento noturno, você pedir para ele fechar até meia-noite é complicado, né? A margem de lucro dessa pessoa
é menor e ela precisa, num lugar ali que, né, ela tem um estabelecimento num lugar que não é barato manter, então ela vai ser prejudicada também. Mas isso é o de menos, claro, porque a gente tem essa questão, eu cito porque, né, são vários detalhes, são várias, enfim, são várias pormenores, né, nessa questão, mas o que vem aí, né? Vem essa questão que tu estava falando. Vamos retirar as pessoas periféricas desse espaço. Como? A gente cria essa lei, a gente cria essas regras aí, porque vai prejudicar quem? Não vai prejudicar a pessoa branca de classe média. Principalmente vai prejudicar o pobre, aquele periférico, aquele que não vai para dentro do bar. Ele não paga uma cerveja de 15 reais. Entende? Ele não tem condição de pagar uma garrafa de cerveja de 15 reais. O que ele vai fazer? Ele vai comprar uma bebida bem barata, porque financeiramente é aquilo que se apresenta para ele, e ele vai beber na rua. Né? Que é o que acontece em Passo Fundo. Né? Quando, por exemplo, proibiram os postos de ficarem abertos até um certo horário da noite, muito foi pensando isso, porque as pessoas... Eu, principalmente aqui como morador de Passo Fundo, eu ouvia muito falar, sai na rua e tinha alguém comentando, vagabundo tá lá com um kitzinho cachaça lá na rua, essa pessoal vem lá da vila pra beber e vomitar aqui na calçada do centro. Foi bem essas as palavras que eu ouvi, e não foi só uma vez. Entende? Agora, o playboy, o branco, aquele que pega o carro bêbado, que bate o carro, que machuca, fere e mata alguém, tudo bem. Ele tem espaço no centro. Certo? E essa pessoa tem espaço garantido. Né? Porque essa pessoa tem condição para pagar. E principalmente isso, parece que a lei ela não está funcionando para resolver problema nenhum. Ela tá agindo como, na verdade, um agente opressor. Parece que ela serve para oprimir, parece que ela serve para segregar e não para qualquer outra coisa. Né? As pessoas falam, bom, a gente tem essa lei porque tem a questão da segurança, porque ficam bêbados e se matam por aí, tem gente levando facada, mas aí tudo bem, se ficar levando facada e ser morto na vila, tudo bem. Né? Aí não tem problema. O problema é quando vai fazer isso na calçada, na frente do prédio daquele cara que mora no condomínio, ou daquela pessoa classe média lá que, né, ela não quer ver isso. Ela sabe que existe, mas ela não quer ver na frente dela. Né? E quando eu penso no que a arquitetura pode fazer, eu penso que ela deve se esforçar muito para pensar em como reproduzir espaços de inclusão. E não espaços fechados. Eu acho que a gente tem que repensar a questão do espaço fechado. Né? É fechado por quê? Para quem? Uma coisa que sempre me vem à cabeça, né, pensando naquilo que tu colocava, Francisco, é a situação que ocorreu na Boate Kiss, né? Porque as pessoas esquecem que espaços de lazer e espaços culturais, eles são necessários. E daí a gente fica tentando expulsar as pessoas de todos os espaços, e quando elas vão para outros, se expulsa novamente, né? Próprio caso de Porto Alegre, que antes a gente tinha a Boemia no Bonfim, e a Boemia foi expulsa de lá, foi para a Cidade Baixa, agora a tentativa é expulsa. E como que isso ocorre? É justamente como tu disse, o Estado trabalhando em favor das elites sempre. E realmente aqui, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem essa resistência muito grande à comunidade LGBT, só que, claro, não é uma coisa que é só aqui que acontece, com certeza é algo que está presente em todas as culturas. A gente tem mais de 70 países onde a homossexualidade ainda é considerada crime, né? E muitos deles punidos com pena de morte.
mas realmente aqui a gente tem uma resistência forte. Não sei se vocês lembram de um caso que ocorreu, que era de 2 mulheres que iam se casar no CTG lá em Santana do Livramento e tocaram fogo no CTG, né? São casos bem emblemáticos que mostram a resistência de alterar essa cultura do qual a população do Rio Grande do Sul tem tanto orgulho, né? A maior parte da população tem isso bem enraizado, assim, mas a gente precisa olhar com um olhar crítico também, né? A gente não pode esquecer que toda cultura é algo que é forjado, que é construído socialmente, que se foi construído socialmente pode ser modificado, né? E se a cultura tradicionalista, ela cedeu em tantos pontos, se ela foi se modificando, foi se alterando de tantas formas para se abrir, né, para o mundo, porque o mundo muda e as culturas, elas tentam resistir a essa mudança, mas elas precisam mudar também, né? Então, se foi possível mudar, por exemplo, aceitando outras, aceitando outro tipo de bandas, enfim, então é possível também eliminar esse tipo de preconceito, né? E eu acho que isso em alguma medida acontece até. Claro, muito né? Mas esses dias, conversando com o Elisandro, que é um nosso aluno na UPF, trabalha conosco ali, ele mencionava que tem uma amiga que é trans e é prenda de faixa. Olha só, isso é revolucionário, isso é realmente revolucionário, né? Algumas pessoas podem dizer assim, mas por que eles querem estar nesses espaços se eles... se são espaços, de fato, tradicionais, conservadores, mas, bom, porque eles querem, né? Porque eles gostam disso, por que eles não podem estar? Por que a gente vai estar tentando segregar sempre, né? Por que não se abrir? E, inclusive, acho que nesse sentido a gente também pode pensar na própria Igreja Católica, né? Que tenta resistir tanto às mudanças do mundo, né? Como... o fato de que sexo se faz por prazer, sim, não se faz só para reprodução, e o fato de que as pessoas LGBTs podem ser pessoas que muitas vezes vão ser mais cristãs, digamos assim, né, do que as pessoas que não são LGBTs, porque vão seguir muito mais os princípios cristãos, né, mesmo que muitas vezes não sejam cristãs. E isso que eu acho que é uma grande ironia, né? Mas a Igreja Católica tem dentro da Igreja Católica pessoas dispostas a mudar também, né? E eu acho que é por aí, a gente tem que ir fazendo e buscando de todas as formas, né? A gente tem que desconstruir por dentro, tendo uma prenda de faixa trans, tendo uma pessoa que é lá da pastoral, que é lá da... enfim, que faz parte, né, do dia a dia da igreja, que é LGBT, sim, e que vai ser aceita, vai ter que ser aceita pela comunidade, né? Eu acho que é por aí, por dentro, né? Mas é de fora também, se for preciso fazer leis, eu acho que elas têm que ser feitas, né? Tem muitas pessoas que acham que não é interessante a gente ficar criando leis, mas eu acho que sim, né? Que a gente, se for necessário, para dar proteção às minorias, vai ter que ser feito, né? A gente pode pensar em uma série de leis, como a Maria da Penha, a lei antirracismo, que na verdade não se efetiva, né? Porque, enfim, no fim das contas, ninguém é preso por racismo. A lei anti-homofobia, mas principalmente, obviamente, como professora, eu vou dizer, né, que é pela educação, que a gente tem que apostar muito na educação, que a gente tem que apostar na partilha, né, na aprendizagem a partir do debate, do diálogo, e eu acho que nisso a arquitetura tem papel fundamental também, né, a gente poder ter espaços abertos, como o Francisco falou, ter espaços públicos onde a gente possa realizar debates, onde a gente possa realizar atividades,
Acho que a parada gay, né, tem um papel fundamental nisso. Acho que o carnaval tem um papel fundamental nisso, né, porque é a cultura da população negra que está ali sendo demonstrada, é a população negra no centro da cidade. E é isso, a gente precisa, né, partilhar desses espaços, e a gente precisa perceber também que isso vai ser melhor para todo mundo, né, na verdade. Porque as pessoas resistem muito ao fato de justiça social, de políticas públicas, né? Mas elas não veem que elas próprias são prejudicadas com isso. Viver fechado num condomínio não é legal. Não é legal tu ter que viver preso entre muros, né? E eles sentem necessidade de viver ali porque eles se sentem inseguros. E a insegurança existe, a violência existe porque existe desigualdade social. Então a gente precisa pensar nessas coisas como todas interligadas, né? Se tu quiser continuar lendo o comentário. Certo. Então eu estava falando, acho que do Matheus, o comentário dele, que ele pergunta assim, com qual frequência são realizadas ações, intervenções urbanas em prol da comunidade LGBTQI+. As ações visam somente o lado afetivo ou a vida num todo do LGBT? Não sei se tu gostaria de comentar ou eu posso ir lendo todas as perguntas. Vou comentar. Muito pertinente a questão, né? E aqui em Passo Fundo, por exemplo, a gente tinha o plural, né? Que é coletivo, sexo plural, sexo diverso, que no momento ele está desativado, né? Mas o plural tinha um papel bastante interessante, né? De fazer intervenções em escolas, de fazer intervenções sobre a conscientização das ISTs na independência, né, de se dispor a dialogar, inclusive realizou atividades na GARI para falar sobre a ideia de ideologia de gênero, né, que foi bastante proliferada aqui em Passo Fundo por certas autoridades. Mas realmente, né, eu acho que é essa questão de... Não é só a questão da afetividade, né? Até, inclusive, quando a gente fala em homoafetividade, a gente está reproduzindo o padrão heteronormativo em cima das relações homossexuais, né? Como se elas, se não pudesse existir relações que são exclusivamente sexuais, né? Que estão exclusivamente em busca do prazer, como se tivesse que ter lá o casalzinho que casa, né? Que é monogâmico, enfim. Não tem, né? Não tem essa necessidade. A gente pode vivenciar as nossas relações sexuais, afetivas, amorosas, seja lá o que for, de inúmeras maneiras. E a gente segue um padrão heteronormativo, né? Mas realmente eu acho que a gente individualiza as pautas e eu acho que é disso que se trata, né, nesse caso que foi trazido, porque quando a gente fala simplesmente de poder, são pautas importantes, obviamente, né, tu poder ter uma união estável, casamento, enfim. Só que tem muitas outras questões, né? Tem a questão da segurança, tem a questão de se sentir confortável no espaço do trabalho. A maior parte dos LGBTs não assume que é LGBT no espaço do trabalho porque fica com receio disso, né? Não quer discutir a pauta muitas vezes porque tem medo, porque se sente vulnerável. Então, a gente precisa olhar, é isso, é o viés da interseccionalidade, né? Olhar essas coisas como de maneira mais ampla e não individualizada. E são lutas coletivas, né? Eu acho que são lutas que têm que ser pautadas pelo viés coletivo. Então, acho que muitas vezes a gente carece, sim, de ações que sejam, que levem em conta outras dimensões da vida, né? E acho que isso tem a ver também com o regime, né, que a gente vive, assim, o capitalismo ele tende a se apropriar de boa parte das lutas e das pautas que são anticapitalistas muitas vezes, né? Então a gente sabe que hoje já tem o Pink Money, que é uma forma de se apropriar da luta LGBT,
tem formas de se apropriar da luta feminista, né, distorcendo, por exemplo, o conceito de empoderamento. Então, acho que é bem importante a gente pautar, né, essas coisas todas de forma mais ampla e interrelacionadas. Falar, por exemplo, sobre a existência de LGBTs indígenas, né, e como eles vivenciam a sua sexualidade no espaço compartilhado com a comunidade indígena. Enfim, são muitas questões aí, né? Alice, mais alguma pergunta do chat? Nosso chat tá bombando aqui. São muitas perguntas, não sei se a professora vai conseguir responder todas. Eu já queria avisar que a gente já está encaminhando. Eu posso fazer mais uma? A gente já está encaminhando para o fim do debate. Tá? Então pode fazer já as perguntas aí do pessoal que der para falar, para a Patrícia poder comentar aí e responder, tá? Pode ir. Certo. Então, o João Telmo, ele gostaria que a professora falasse um pouco de como a filosofia tem tratado a questão da segregação espacial. Eu acho que tem uma série de discussões importantes, né, que têm sido feitas, inclusive, né, acho que a filosofia tem se aberto mais para essas questões relativas à segregação, porque eu acho que por muito tempo, né, a filosofia se manteve fechada e não debateu questões de gênero, questões de raça e de sexualidade, mas hoje ela tem ampliado, né, essas discussões, tem aderido a essas discussões. Acho que a Butler faz uma discussão interessante quando ela trata dessa questão dos corpos abjetos, dos corpos inelutáveis, daqueles que a gente empurra para as margens, né, e que a gente não considera vidas humanas. Tem também, acho que uma discussão que pode auxiliar a pensar, né, é a própria questão do controle, da disciplina que Foucault aborda, né, pensando as instituições como espaços onde se repete aquela arquitetura, né, o hospital, o presídio, o manicômio, todos com a escola, todos com uma estrutura que se repete, que visa o controle dos corpos, né? Então, acho que talvez essa é uma dimensão interessante para pensar, né? Eu sempre brinco com os estudantes que se uma pessoa chegasse da idade média, viesse da idade média para o mundo que a gente vive hoje, ele se sentiria muito espantado com quase tudo, né? Mas a escola e a universidade seriam muito familiares para ele, porque a gente mantém na escola, na universidade, a estrutura do medieval, né? Que é aquela estrutura que coloca o professor como uma autoridade lá na frente, que é aquela classe que o estudante, a gente chama de pedagogia da nuca, né? Porque a única coisa que o estudante vê é a nuca do outro. E ele fica com as pernas controladas ali dentro daquela classe, e a quem serve esse tipo, né, de arquitetura que visa controlar os corpos. E, inclusive, um leitor de Foucault, né, que é o Mbembe, que ele traz a questão da necropolítica, e acho que vai ao encontro daquilo que o Francisco falava, de como o Estado trabalha a favor das elites e acaba por reforçar a segregação e, inclusive, decidir quem vive e quem morre, né? Acho que o ponto do Mbembe com a necropolítica é justamente essa questão, o Estado tendo o poder de matar, né? E quem pode ser morto, né? É uma parcela bem específica da população que pode ser morta, né? E que sempre viveu um genocídio também, né? Porque a gente fala hoje do genocídio que a Covid nos trouxe, mas a população negra periférica, ela viveu um genocídio sempre, né? Desde que os europeus chegaram aqui. Acho que não respondi, né? Mas comentei um pouco. Eu acho que Foucault vai para uma via interessante, assim.
E a Butler também serve para pensar essa questão da segregação e do afastamento daqueles que são vistos como objetos. Bom, eu também concluo nessa mesma linha tua, Patrícia. Eu acho que a gente tem que entender que há um esforço conjunto que deve ser feito e que o poder público tem que participar efetivamente disso. E também acho que a gente deve pensar nessa inclusão, deve pensar de maneira a proporcionar essas inclusões, a aumentar elas, né? E fica aqui essa reflexão, um papo muito importante. Eu agradeço muito a tua presença, Patrícia. Eu acho que foi excelente a tua fala. Deu para enriquecer muito essa toda essa reflexão que a gente deve fazer. Eu insisto nisso porque realmente eu acho que a gente tem que fazer um esforço diário de reflexão a respeito desses temas, porque são de extrema importância, né? Desse tema no caso, né? Agradeço também a Alice. Não sei se a Alice quer falar alguma coisa, Alice. Eu também só quero agradecer. Agradecer pela presença de todos, em especial, né, a nossa convidada, a professora Patrícia. Obrigada por topar fazer parte desse projeto, por dar vida a esse projeto. Para mim é muito gratificante, cada vez mais aprender sobre. E um grande abraço a todos e até a nossa próxima edição da Medianeiras em Fluxo. Então tá, esse foi mais um Medianeiras em Fluxo. Valeu, galera. Obrigadão. Um abraço a todos.